Olá, gente bonita, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Genshin Impact. Novamente, eu falei, dezembro vai ser basicamente um mês dedicado a isso, até porque eu tô gravando tudo mais ou menos junto. Se surgir alguma outra coisa, provavelmente eu mude um pouquinho a programação. Mas a princípio, vai ser um mês dedicado pra Genshin Impact, um pouquinho da lore do jogo. Tem muita coisa interessante pra abordar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Fatui. What is this disturbance to which I awaken? Pra quem não sabe, os Fatui, eles são mais ou menos um BOP. Não é bem um BOP, porque são algumas pessoas. As pessoas mais poderosas que foram recrutadas por Chesnaya, pela Tsaritsa, pra fazer as coisas dela, subentende-se o que vocês quiserem, tá? Pra quem jogou o jogo sabe exatamente do que eu tô falando. Vocês sabiam que os Fatui foram inspirados na comédia dell'arte? Basicamente, é uma forma de comédia que surgiu, né, na época da Renascença, na Itália. Basicamente, lá era meio que um show de improviso. Se vocês já viram aqueles stand-ups que as pessoas ficam contando piadas sobre um assunto, era mais ou menos a mesma coisa. Eles pegavam alguns acontecimentos que estavam rolando na época, que era conhecimento geral, e eles faziam piada daquilo. Basicamente, eles foram os precursores dos memes que nós temos hoje. E vale lembrar que fatui mesmo é uma palavra em italiano, um adjetivo italiano que designa que, né, a gente usa quando alguém é escroto. Os atores, quando eles estavam fazendo essa comédia... quando eles estavam fazendo essas comédias dell'arte, eles usavam máscaras. O que é bem interessante, porque se você for perceber, os Fatui, quando eles estão, sei lá, no seu uniforme completo, eles também usam máscaras. Os Fatui que a gente já conhece são a Senhora. Todos eles têm máscaras e é exatamente inspirado, mais ainda, o que fomenta mais ainda, o que concretiza mais ainda que não é uma teoria, isso é real, eles são baseados nisso. Basicamente, são 11 personagens, né, que os atores poderiam interpretar, cada um com a sua personalidade, com seu estilo. E normalmente, quando um ator era selecionado para aquele papel, ele cumpria aquele papel até o final de suas vidas. É interessante a gente falar um pouquinho sobre cada personagem, exatamente porque talvez ele nos dê um pouquinho de uma pista de quem vão ser os próximos, da personalidade deles ou da função deles. Primeiramente, nós temos o Pedrolino. Nós ainda não vimos no jogo, mas ele é representado como um tolo, um servo fiel, bondoso, extremamente ingênuo e que confia fácil demais nas pessoas, entendeu? A gente conhece ele como Pierrot. Pierrot é um personagem que é um palhaço triste, que é muito apaixonado pela Colombina. O segundo personagem que nós temos é o Il Capitano, que também não vimos no jogo. Ele é um personagem mentiroso, então não sabe se ele é capitão ou não, né? Ele pode ser meio um Jack Sparrow, mas ele adora contar histórias fantásticas pra impressionar o pessoal. Na verdade, ele é um puta preguiçoso e covarde, enfim. Não é muito bem o que ele vende, né? O próximo personagem é o Escaramucha. A gente viu recentemente, ele é um personagem que surgiu na última atualização que nós tivemos de Genshin, junto com a missão da Fischl. Se você não viu o vídeo, eu fiz um vídeo sobre a personalidade da Fischl, se ela é uma viajante entre mundos ou não. Vale a pena conferir, saiu sábado passado. Basicamente, ele é um pilantra, mentiroso, oportunista, e ele sempre vira saco de pancada no final. E comparado aos outros personagens que eu citei até agora, ele normalmente é um pouco mais o vilão mesmo, e é por isso que no final ele acaba sempre perdendo. O próximo ator seria a Pulcinella, que é um corcunda que basicamente todo mundo sente pena, ele é super esquisito e ele pode ser super fácil de enganar. Normalmente esse personagem não sabe muito bem se comunicar, ele normalmente é gago ou se comunica por sinais, o que pode ser interessante porque eu acharia extremamente legal no futuro próximo, talvez o Genshin Impact adicionar um personagem que fale língua de sinais ou algo assim, que poderia combinar com esse personagem, então eu espero que venha um pouquinho de representatividade no jogo aí no futuro. Próximo nós temos La Senhora, que sim, a gente conhece desde, né, da primeira expansão, desde do jogo base. Ela é esposa de outro personagem chamado Pantalone e também é amante do Pedrolino. Ela é uma mulher esperta, sensual, vaidosa e oportunista. Ela sempre usa roupas extravagantes, joias e bastante maquiagem. Aí nós temos a Colombina, a gente já falou um pouquinho dela quando a gente falou do Pedrolino, porém ela é uma donzela, uma dama extremamente educada, habilidosa, refinada, mesmo ela sendo uma serva. E apesar do Pedrolino ser apaixonado nela, ela é namorada do Arlequino. Ela sempre tá numa confusão exatamente por esse envolvimento dos três, porém ela ela sobressai na graça que
vem com a mesma. E aí nós temos exatamente o namorado dela, o Arlequino, que ele é um palhaço acrobata, esperto, preguiçoso e insolente. Ele é servo do Pantalone, ou seja, o marido da La Senhora, e ele sempre acaba saindo safe das confusões que ele se mete exatamente pelo quão esperto ele é. Depois disso, nós temos o Tartaglia, que a gente conheceu. Eu vi muita gente chamando ele de Tartaglia, achando que era o nome dele, mas não é o nome dele, é meio que só designação da função dele nos Fatui. Normalmente, ele aparece em cenários como um dos amantes, às vezes ele é representado como rico, às vezes, enfim. A característica mais marcante dele é que ele faz o papel de juiz ou de advogado. Ele é extremamente frustrado, ele é meio estressadinho. E o engraçado é que enquanto o La Senhora caiu assim como uma luva pro personagem que a gente conhece do jogo, o Tartaglia não faz nem um pouco sentido com o Childe que a gente conhece, mas vai que mais pra frente a gente descobre, né, mais informações e como combina ou não. Agora a gente vai falar um pouquinho do Pantalone, que é o marido da La Senhora. A gente não sabe, tá, se no jogo eles vão ter esses relacionamentos amorosos que tem na comédia dell'arte. É só realmente uma questão da inspiração que levou aos nomes e tudo mais, tá bom? O Pantalone, ele é o patrão rico que manda em todo mundo, ele é autoritário, mão de vaca, ele só se preocupa com o dinheiro dele. Aí a gente vai ter o Il Dottore, que é um cara super intelectual, doutor, médico, mas na verdade ele só leva o pessoal no bico, ele sabe enganar o pessoal, o famoso engana trouxa, e ficou rico com isso. Só que diferente do Pantalone, que é casado, rico, ele não consegue, não tem sucesso nas suas tentativas, nas suas investidas amorosas. A gente também tem o último, que é o Sandrone, e diferente dos outros, que como eu falei, eram atores que ficavam designados ao mesmo papel o resto da vida, o Sandrone foi um papel que ficou muito mais conhecido como um boneco desses, sabe? Fantoches, marionete, enfim. E é engraçado porque todo o Fatui tem um subtítulo, e o subtítulo desse Fatui seria a marionete. E ele basicamente é aquele comerciante camponês, uma pessoa muito simples, muito ignorante, que faz graça exatamente por causa disso. E aí você me pergunta, tá bom, e de tudo isso eles servem, né, em Chesnaia, eles servem a Tsaritsa, qual que é a lógica, a ligação? Bom, a lógica e a ligação é nenhuma. Pra quem não sabe, acho que muita gente, na verdade, já sabia. Tsaritsa é basicamente o nome da esposa do Czar, né? Que era como se fosse o rei da Rússia. O que faz todo sentido, porque, né? Chesnaia é um lugar muito frio. A gente já viu na missão do Childe ele comentando sobre a neve, sobre isso, sobre aquilo. Então, realmente faz menção, remete aí à Rússia, né? Que vai ser interessante porque a gente sabe que Mondstadt foi inspirado na Alemanha, que Liyue foi inspirado na China, então provavelmente a gente vai ter uma região inspirada na Rússia também. Isso vai ser extremamente interessante. Então, como eu falei, Tsaritsa ou Tsaritsa era o nome dado à esposa do Czar, que era o monarca, né, o rei russo. Então, basicamente, é só rainha. E Chesnaia, uma palavra russa para neve, o que também faz sentido, né? Como eu falei, é uma região muito fria. E Chesnaia Koroleva é o conto da Rainha de Neve que inspirou a Frozen, da Disney. Pois é, então temos aqui 1 milhão de curiosidades sobre os Fatui, sobre as inspirações deles, sobre Chesnaia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esquece de compartilhar no seu grupo de Genshin Impact no Facebook, no WhatsApp pros amigos, que sempre me ajuda muito. Grande beijo, até semana que vem. Tem vídeo todo sábado às 18 horas. Eu espero vocês aqui.